Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Neilson Reis e nós estamos na Unreal Engine 4, nosso software de criação de jogos. Na nossa videoaula de hoje nós aprenderemos sobre física, então mãos à obra. A nossa aula de hoje ela vai ser bem simples mesmo, porém necessária. Eu acho importante, antes de nós darmos segmentos nesse assunto sobre física, porque ele exige uma complexidade e certos assuntos nós precisamos entender o básico do básico para que esse possa fazer sentido, para que na frente outras pessoas não tenham dificuldade. Então, eu não preciso entrar em muitos detalhes sobre física, porque o próprio nome já diz, né? Vou selecionar esse cubo aqui, vou arrastar dentro do nosso cenário. Perceba que ele não tem interação nenhuma porque ele não possui física. Mas se eu seleciono esse cubo e aqui na aba de propriedades, dentro de Physics, aqui simular física, e eu selecionar, esse objeto ele já recebe física, porque o meu personagem ele exerce uma força sobre esse objeto e ele possui interação com a força que está sendo recebida. Muito bem, bem simples. O que nós vamos fazer é fazer um leve exercício e vamos utilizar uma ferramenta que ela é muito poderosa. Se você souber utilizar essa ferramenta dentro de um ator, por exemplo, ou de interações dentro do seu cenário, você consegue resultados excelentes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar esse cenário que nós já utilizamos aqui na nossa última aula. Eu vou criar uma situação bacaninha aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Deixa eu tentar centralizar. Deixa eu tirar essa parede daqui. Yeah. Vamos subir. Deixa eu ver se a distância ficou bacana. Ficou bacana. Beleza. A ferramenta que nós vamos utilizar é um constraint. Em português está ator de restrição física, em inglês Physics Constraint Actor. Vamos pegar e vamos arrastar aqui para dentro do nosso cenário. Ele ficou aqui assim. Vou posicioná-lo na mesma condição do nosso cubo, da nossa caixa aqui. Então deixa eu selecionar aqui, vou copiar a posição, location, copiar, vamos selecionar o nosso constraint e vou colar para ele ficar exatamente na mesma posição aqui. Vou descer um pouco e vou adicionar mais um objeto que vai estar recebendo a física, a qual será redirecionada pelo constraint. Então deixa eu voltar aqui, vamos pegar uma esfera. Vou na posição dela, vou colar também para receber a mesma posição do cube. Vamos descer um pouquinho. Deixa eu verificar. Ok. Ficou bom. Beleza, então. O que nós vamos fazer agora? Vamos selecionar o constraint e aqui nós vamos entender qual é a função dele. O constraint nada mais é do que ele exerce uma física redirecionada para um objeto. No caso, ele seleciona um objeto como base, que será fixo, e o outro objeto receberá a física redirecionada. Então, no caso, perceba que quando nós selecionamos o Physics Constraint, aqui aparece ponto 1, ponto 2, ator de restrição 1 e 2. Vamos selecionar o primeiro como sendo um ator físico, o estático, que no caso fica em vermelho. Vamos selecionar o segundo aqui no conta-gotas e vamos selecionar a nossa esfera que estará recebendo a ação de física. A gente selecionou o cubo recebendo física, agora vamos selecionar a esfera e também vamos dizer que ela também receberá física. Ela fará uma simulação de física, fará uma simulação de física. Ok? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. Opa, detalhe importante, ó. Eu não posso deixar os dois selecionados porque esse aqui deve ser estático. Então deixa eu retirar a simulação de física dele. Cadê? Simulação de física desabilitado. Porque quem vai receber a física neste caso aqui será apenas a esfera. Agora está correto. Aí aqui você vai entender a função do constraint. Ó, bateu ali, ele recebeu a carga e manteve um par. É como se ela simulasse uma corda. Fica interessante também. Então vamos lá, vamos criar uma situação dentro do nosso jogo aqui como se fosse dessa maneira. Para isso eu vou selecionar um cubo aqui, ó. O cubo não, a esfera. Deixa eu ver, vamos fazer assim, ó.
selecionou, ok, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos colocar um pouco aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e um pouco mais aqui. É uma simulação que acontece em bastante jogos clássicos. Eu gosto, acho interessante. Ok. Vamos selecionar essa esfera. Vamos posicioná-la aqui. Segunda esfera, posicioná-la aqui. Terceira e última esfera, vamos selecioná-la aqui. Estou indo um pouco no olho mesmo, só para a gente entender o resultado como vai ficar. Vou não reproduzir. Aí para o jogador atravessar a plataforma aqui, já criou um certo desafio, né? Deixa eu pressionar o botão. Se você não sabe como eu fiz esse botão aqui, está na última aula, você pode estar verificando. E olha que interessante, você já criou um desafio para o jogador. Ok, ficou fácil, né? Aparentemente, só que a gente pode criar novas situações, como por exemplo, a gente adicionar uma caixa aqui, que esses eventos só irão acontecer quando ele tocar nessa caixa. Mas para facilitar nosso primeiro momento, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um cubo aqui que vai estar travando o objeto. Só ver se eles vão cair. De fato, eles ficaram estáticos. Vamos chamar aqui uma trigger. Nós já conhecemos bem, nós utilizamos nas nossas primeiras aulas lá, quando o curso começou. Vamos aqui em abrir esquema do nível. Vou colocar um pouco mais aqui para simular uma armadilha, né? Quando ele chegou, ele vai querer passar de repente e não consegue. Tá bom, vamos lá. Esquema do nível. Event Begin Play, ou seja, quando nós dermos play, quando começar o game. Events Begin Play. A gente vai destruir aqueles que nós colocamos por último. Destroy Actor. Deixa eu selecioná-los aqui. Vamos chamar a referência dele. Referência do cube. E o segundo é este aqui. Opa, eu tô fazendo confusão na minha cabeça aqui, né? Event Begin Play não, né? Quando nós dermos play não, é quando o jogador entrar em colisão com a trigger. Então vamos selecionar a trigger. Vou lá, botão direito do mouse. Adicionar evento trigger, no caso collision, quando ele entrar na trigger. Agora sim, ele vai perguntar quando quem entrar. No caso vai ser o nosso third person. Então cast to first person character, que é o meu personagem. No caso vocês colocam o de vocês. Quando o meu personagem entrar dentro da trigger, aí vai destruir aquelas bases que estão segurando as esferas. Então vamos fazer um teste. Ó, tá físico lá. Quando nós entrarmos aqui, elas são destruídas e começa a cair os objetos. Muito bem. Aí você pode me dizer, Nilson, mas não tem uma corda, parece que está solto. Beleza, então vamos fazer isso aqui. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos chamar um cabo. Então, cable. Lembrando que todas essas ferramentas e funções vocês podem estar utilizando. É bem interessante esse cabo dentro de um ator, tá? A gente está usando aqui no nosso cenário mesmo só para a gente entender como funciona. Como eu disse, é uma aula básica só para a gente entender o básico para depois a gente começar a trabalhar tudo isso dentro de um ator, que é onde começa a ficar um pouco mais complexo. O cabo é semelhantemente ao constraint, ele precisa de um ponto A e um ponto B, que é onde vai ligar o ponto 1 e onde vai ligar o final deste cabo. Aqui, ó, dentro de cabo temos attach start e attach end, ponto início e ponto final. Não tem muito segredo sobre como entender isso.
Então ele já está fixo num ponto, o ponto fixo dele é esse que nós estamos movimentando. Então o que eu vou fazer? Vou selecioná-lo aqui no ponto da primeira caixa. Eu copiei a posição dela, né? Então deixa eu só colar aqui, ó. Colar. Ah, não, ela foi na posição do último corpo, não tem problema não. Então deixa eu selecionar aqui novamente. Em copiar, selecionar o cabo. Cadê o cabo? Vem cá. E colar. Ok. E o ponto end dele, vamos selecionar a nossa primeira esfera. Ficou um pouco mais na frente. Ah, tá aqui, ó. End location, ele já está no valor de 100 aqui. Não sei para quê. Então vamos dar um 0 aqui, para ele ficar exatamente no eixo 0 em x, y, z da nossa esfera. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V no nosso cabo. Porém, essa primeira base vai estar no eixo dessa caixa aqui. Então, deixa eu copiar. Posição. Vamos repetir o processo. Copiar, selecionar o cabo. Colar. Porém, o end desse segundo cabo, ele vai ser essa segunda esfera. Ctrl C, Ctrl V neste cabo. Vamos selecionar esse cubo, copiar a localização. Selecionar o cabo. Colar, muito bem. E no end, vamos selecionar a terceira esfera. Ok, vamos dar um reproduzir. Ok, criamos uma situação dentro do nosso cenário, dentro de jogo, onde a gente vai estar utilizando física. Vamos ver como vai ficar. Pressionamos, a plataforma vai abrir. Ele vai vir aqui e, desavisado, começa a cair. Se eu continuasse, iria acertar. Perceba que o cabo ele reage conforme os objetos vão descendo e passando. E se tocasse, por exemplo, aqui no meu personagem, eu posso dizer que aconteceria de tirar dano no meu personagem, ou até mesmo matar de cara. Isso vai de acordo com situações de jogo. É importante que nós entendamos como que a física dentro da Unreal funciona. Se vocês perceberem, eu acho poderosíssimo, com muito poder de fogo, essa ferramenta, porque dá para fazer muita coisa. Eu mesmo já fiz alguns testes usando o cabo e o constraint dentro de atores, e realmente é um leque de infinidades muito grande e é muito interessante mesmo tudo que nós podemos fazer utilizando apenas essas duas ferramentas. Mas, como eu disse, nossa aula hoje é básica, só para a gente entender um pouquinho de física, mas nós vamos continuar na nossa próxima videoaula. Obrigado por assistir essa videoaula até aqui, se inscreva no meu canal. Nesse período de coronavírus, eu espero que todos estejam bem, tomem as precauções necessárias para que as nossas famílias se mantenham seguras e protegidas dessa doença, porque eu tenho certeza que todos passaremos muito bem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, valeu!